Olá, muito bom dia. Hoje vamos conversar sobre a guerra em Belo Horizonte entre taxistas e motoristas usuários do aplicativo Uber. A disputa por passageiros já teve episódios violentos e levanta algumas questões. Como a legislação acompanha esse tipo de novidade tecnológica e quais os benefícios para o trânsito de uma ou outra alternativa? Os nossos convidados para conversar sobre o assunto são Roberta Torres, especialista em segurança e educação no trânsito, e Luiz Felipe Silva Freire, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas. O assunto está sendo discutido por uma comissão na Câmara de Vereadores da capital para apresentar uma proposta para resolver o impasse. E o nosso objetivo aqui é ampliar a reflexão sobre o assunto, que tem girado apenas em torno da questão econômica. Bom dia, gente. Bom dia. Quer dizer, a gente não pode pensar só em quem perde e quem ganha ou na reserva de mercado, né? Tem outras complexidades aí para a gente tratar, né? Com certeza. A tecnologia, ela é difícil de criar uma limitação para ela, né? Ela acha o seu caminho. Não adianta você tentar bloquear de um lado que ela entra do outro. E eu falo que a tecnologia ela avança muito mais rápido do que a própria legislação, né? Então a legislação ela tem que dar conta de acompanhar muitas vezes essa evolução que é muito verdade. rápida. Vamos explicar para quem não usou ainda e não conhece como que funciona, né? Quer dizer, o táxi comum, todo mundo sabe como funciona. O Uber é um aplicativo de celular, né? Que o usuário se cadastra e o motorista também. Exatamente. Você cadastra um cartão de crédito e a partir do momento que você chamou um motorista, você vai ter o acesso da localização dele, vai ver o tempo que ele leva para chegar, vai acompanhar o percurso dele no mapa, vai receber a foto, placa, modelo do carro, as características do carro. E assim que ele chega, é um motorista que costuma abrir a porta para você, recebe um treinamento, ele te oferece uma água gelada e pergunta se o ar-condicionado está ok, se precisa de mais alguma coisa, um som, um volume. E faz uma viagem extremamente, eu tive a oportunidade de utilizá-lo, foi uma viagem extremamente tranquila, devagar, dentro do limite de velocidade. Essas pessoas estão sendo, esses motoristas do Uber estão sendo treinados para esse tratamento diferenciado do passageiro. Existe um treinamento próprio da empresa, né, para que esses condutores tenham essas atitudes e que isso seja padrão com todos os passageiros. Né? Uhum. Agora, bom, aí a questão é a seguinte, financeiramente para o passageiro fica igual ou mais barato, não é isso? Pode ficar igual, pode ficar mais barato ou pode ficar mais caro. O Uber, ele tem, dependendo da demanda, ele tem uma taxa que é uma taxa especial. Quando a demanda é muito grande e o número de motoristas é pequeno, o Uber institui essa taxa. O usuário, no momento da contratação, ele fica sabendo dessa taxa. Nesse momento, ele estaria pagando mais caro. A taxa normal pode ser que fique mais barata. A vantagem é porque você já sai de casa já sabendo o mapa do percurso para onde você vai. Então, e o que você vai pagar, né? Exatamente, aquela coisa de turista que muitas vezes a gente está viajando e não sabe se o motorista vai dar a volta. Com o Uber isso não acontece, porque você tem o GPS no mapa e vai acompanhando o percurso. Por exemplo, tem aquele dia no fim da tarde que está chovendo e a gente não consegue um táxi. Aí a demanda no Uber provavelmente também aumenta. Aí o valor aumenta, é isso? Pode aumentar. Se aumentar, no aplicativo vai ter uma chamada especial avisando que está com a taxa mais alta nesse período e imediatamente quando a demanda normalizar, ou seja, tiverem mais motoristas do Uber disponíveis, a taxa some. Gente, e essa questão do Uber, ela não é uma questão de Belo Horizonte, já aconteceu em outras capitais do mundo, né? Como que essa situação andou em outros lugares? O Uber, ele tem alguns lugares que eu estava até na revista Veja, o índice de liberdade econômica, digamos assim, baseado no Uber, aonde que o Uber foi permitido, aonde que não foi. Então, por exemplo, na Austrália já permitiram e já regularam. Em compensação, em outros países, como é o caso do México, eles chegaram a permitir, mas instituíram impostos novos, taxas novas, instituíram limite de quantidade de carros, entre outras questões. Então, aqui no Brasil ainda está se regulando essa questão. A BH Trans vem autuando motoristas do Uber, mas no Brasil inteiro há uma diferença no tratamento com esses motoristas. Então, em alguns estados, algumas cidades estão sendo autuados, outras não. Então, há uma necessidade aí
da gente ter uma legislação para esclarecer. Do ponto de vista legal, a minha opinião jurídica é que o aplicativo ele é lícito, porque a lei fala no transporte público remunerado de exclusividade do Estado. A partir do momento que o transporte é privado, esse transporte ele deixa de ser regulado pela lei especial. Então, na minha opinião, hoje ele é um aplicativo legal. E é isso que tem que acontecer, né? Haver essa discussão, para que as pessoas, os interessados, sentem, discutam quais são as questões legais, o que deve ser feito, se haverá uma taxa específica, né? Quais os descontos ou não. Que tipo de treinamento esse condutor tem que ter. Porque o taxista hoje ele tem um treinamento especial. Exatamente. Assim como foi criado também para o motofretista, para o mototaxista, né, para o motorista de transporte escolar. Então, se vai haver uma exigência de um outro tipo de treinamento, um outro tipo de curso, ou outras exigências mesmo para esse condutor. O que é importante é discutir o assunto e regulamentar, né? Exatamente. A tecnologia ela veio criar um novo paradigma, porque na realidade a nossa Constituição permite, ela garante a todos nós o direito de trabalhar. Então eu posso exercer minha função, posso pegar uma enxada e oferecer, vender meu serviço de enxada na obra de uma pessoa. Eu posso oferecer o meu serviço de datilografia na empresa de alguém, assim como eu posso oferecer meu serviço de motorista. O que acontece é que essa relação privada de você ligar para um outro cidadão e contratar um serviço de motorista particular, dele te levar num casamento, o que é muito comum, todos nós fazermos, levar num casamento, levar numa festa, num churrasco, isso aí com a tecnologia criou uma amplitude muito grande. Então hoje, ao invés de você ter lá na sua agenda de telefone 2, 3 motoristas que você liga para pedir para te levar numa festa e receber por isso, hoje você tem uma plataforma que faz a intermediação desse meio de contratação e você tem 200 motoristas, 500 motoristas ali à sua disposição. Então, o que o Uber fez é só uma plataforma. Ele não tem motoristas empregados, ele não tem veículos, ele é só uma plataforma que faz a intermediação entre um particular que deseja e um motorista. Agora, o que a gente fica pensando é o seguinte, assim, não seria necessário uma certa regulação disso pelo Estado? Assim, a gente está acostumado do Estado cercar as questões de segurança, né? Será que esse motorista passou por um curso? Será que o carro dele está adequado? Quer dizer, essa regulação que funciona hoje como uma regulação pelo poder público, ela passa a ser a regulação da empresa Uber, né? Sim, por isso é tão importante essa discussão, já que a tecnologia, né, chegou para apresentar, e que eu digo que é uma demanda da sociedade, porque ela não surge do nada, né? Ela surge a partir do momento que existe uma necessidade. Então, essa regulamentação, e que compete, no caso, né, ao município regular, que tem que ser feito, e assim, não pode se demorar, né? Tem que ser feito imediatamente. Essas discussões, elas devem acontecer para que a coisa não vire uma guerra, como foi citado no início, né, do programa, porque o grande problema está sendo a violência que está sendo gerada em torno das pessoas que querem utilizar, do cidadão que quer utilizar o serviço e, né, que tem o direito de escolher como ir e vir, e dos taxistas. Então, é preciso haver essa discussão. E essa regulamentação, digamos assim, ela pode vir muito mais rápido do que a gente espera, porque o próprio Poder Judiciário, ao analisar a possibilidade da BH Trans aplicar uma multa, do Estado permitir o não motorista de circular, o próprio Poder Judiciário pode aí já firmar uma certa regulamentação. É permitido ou não é? A partir dessa definição do Poder Judiciário, aí sim poderia haver uma legislação. Digamos, o Poder Judiciário falou que é permitido, aí haver uma legislação para regular ou, se for o caso, proibir. É que às vezes o Poder Judiciário anda mais rápido do que o Legislativo, né? Certamente, vai andar. E agora, mas assim, a lei, pelo que a lei tem definido hoje, existe a brecha para o funcionamento do aplicativo. Existe a brecha. Então a gente tem que entender que a concorrência, ela veio para melhorar serviço, torná-los mais eficientes por um custo melhor.
qualquer serviço que você tem um monopólio e concede a um determinado grupo o monopólio de explorar esse serviço, a tendência daquelas pessoas não concorrerem entre si, o preço é tabelado, não tem competição, não tem iniciativa em melhorar um serviço, em se vestir melhor, em oferecer uma água, em ter um carro melhor, em estar com o carro com ar-condicionado funcionando, e pelo contrário, agora que chegou o Uber, é que saíram as manchetes nos principais jornais, especialmente aqui de Belo Horizonte, de motoristas de táxi passando a se vestir de terno, a ligar o ar-condicionado, a oferecer uma água, ou seja, foi precisa a concorrência para que eles pudessem melhorar o serviço. Então a gente vê o tanto que a concorrência ela é bem-vinda. Todos ali estão com sua reserva de mercado. Em Nova York, por exemplo, ambos concorrem diretamente e um não reduziu o mercado do outro. Tem o cidadão que prefere contratar o serviço público de transporte, que é o táxi, que vai ter a segurança de que aquele taxista está regulado por uma licença, enfim. E tem o cidadão que prefere contratar o serviço particular, que pode avaliar o motorista no próprio celular dele, que pode ver qual que é o nome do carro que está chegando. Se tiver algum problema, na hora ele manda uma mensagem. Então, vai ter público para ambos os mercados. Exatamente. Você estava falando, Roberta, antes da gente começar a entrevista, sobre mimar o passageiro, né? Mas essas atitudes também, elas são capazes de tornar o trânsito menos agressivo? Então, eu acho que quando se fala, né, em segurança, em educação, em cidadania, no trânsito, a gente está tão carente hoje dessas pequenas ações de gentileza, né, de você ceder, às vezes, uma preferência, parar para um pedestre atravessar a rua. Eu costumo dizer que em momentos que você para o pedestre atravessar, ele te agradece, né, como se aquilo não fosse a sua obrigação como motorista, como condutor. Então, eu acho que tem faltado tanto no trânsito esse cuidado com o outro, e que eu não acho um exagero, e que eu não acho que a gente está pedindo, que o passageiro estaria pedindo demais por ser tratado com delicadeza por esses condutores, né? Afinal de contas, estão prestando um serviço, a pessoa está pagando por aquilo, né? E a gente sabe como que é ruim quando a gente, né, encontra com um motorista que está nervoso, sai xingando, né? Sim, ou que não é nem na atitude dele ali com você, na gentileza do tratamento dele com você, mas na forma como ele age no trânsito, né? Me incomoda o taxista que sai como se eu estivesse atrasada, como se eu estivesse precisando chegar rápido a algum lugar e excedendo a velocidade, cometendo infrações. Porque também não adianta abrir a porta e oferecer água e não respeitar as leis, né? Então, assim, talvez isso possa ter um impacto positivo no trânsito, né? Sem dúvida. Acredito que sim. E acho que serve justamente para a discussão e para que os próprios profissionais possam rever a forma como eles têm se comportado no trânsito, seja no atendimento ao cliente e na forma como ele está conduzindo o veículo dele na via pública. Exatamente, e aí a gente vê que a maior propaganda do Uber não é o Uber quem faz, são os taxistas que estão fazendo, porque quanto mais tem agressão, quanto mais tem dano aos veículos do Uber, quanto mais tem esse tipo de situação que é uma situação completamente ilegal, é um crime de ameaça, é um crime de dano material, isso tudo, quanto mais é feito, mais a população vai tomando lado para um dos serviços, que é o Uber, e isso vira propaganda. Aí o Uber começa a fazer uma contra-propaganda, aí oferece um passeio de graça no dia seguinte, oferece, lá em Nova York, a gente estava conversando aqui antes, ofereceram uma McLaren, você pede um Uber, chega uma McLaren para te buscar. Aqui em Belo Horizonte teve um dia que eles deram picolé, né? De graça, teve um dia que deram picolé. Então isso tudo vira uma contra-propaganda para os próprios taxistas. Eles têm que respeitar a lei e têm que fazer sua manifestação dentro da legalidade. É um serviço bom, é um serviço que não vai ser extinto, mas eles têm que fazer isso dentro da legalidade. O mercado deles está ali. Eles têm os benefícios dele, as vantagens e as desvantagens, assim como o Uber tem suas vantagens e suas desvantagens. Tá bom, gente, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a falar sobre esse assunto. Já, já.